Bom dia, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andy, eu estou aqui em nome da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, que é parceira do Centro de Mídias para o programa Prosperar, de Educação Econômico-Financeira. E comigo está o professor Anderson. Salve pessoal, imenso prazer estar aqui com vocês novamente. Vocês perceberam que nós tivemos uma pequena mudança, um parênteses aí, mas educação econômico-financeira para vocês. Muito obrigado pela presença. Bom, e o tema da nossa aula de hoje é: para colher é preciso plantar. Mas antes de tema específico da aula, nós vamos falar um pouco do que é o nosso programa Prosperar, já que é a primeira aula. Esse programa, por meio de 4 encontros, nós vamos falar principalmente sobre economia. E o que é economia? Economia vem do grego oikonomia, que significa administração da casa, e passou a significar o estudo das maneiras de gerir os recursos. Já já nós vamos entender esse conceito, o que significa recursos, e mais especificamente a produção, a troca, o consumo de bens e serviços, gerando valor para a sociedade. Nós vamos falar bastante sobre como cuidar do dinheiro ao longo desses 6 encontros que nós teremos. Eu falei 4? Me enganei, gente. São 6 encontros e nós vamos falar então sobre como cuidar do dinheiro. Mas cuidar do dinheiro não significa só controlar as contas, mas sim saber como usar, consumir, produzir, fazer dinheiro, como trocar, como usar o dinheiro como instrumento de troca e gerar valor para a sociedade, tá bom? Tudo isso nós vamos ver ao longo desses 6 encontros. Essa primeira aula nós estamos fazendo ao vivo, mas as próximas 5 aulas serão gravadas. Então, aproveitem o dia de hoje para interagir com a gente ao vivo, por meio do nosso chat, junto com o nosso professor Anderson, que está aqui preparado para receber os comentários de vocês, professores e alunos, é claro, né? Sempre lembrando que vocês devem trazer aí o nome dos alunos que estão fazendo os comentários para que a gente possa responder diretamente, tá bom? E sempre aquele lembrete de usar o chat com responsabilidade, né? Que os professores já sabem. Bom, então, para a gente começar a aquecer os motores, vamos começar aí com um desafio. Pam, 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 pam. Na primeira... Gostei da trilha sonora. Nosso professor músico daqui a pouco vai dar uma aula de música aí. Então, vamos começar com um desafio. E a pergunta é, nós vamos mostrar uma imagem e em 10 segundos eu quero que vocês me digam quantas frutas vocês conseguem contar nessa imagem. Pensa rápido, pessoal. Vamos lá. Terminou o tempo. E aí, conseguiram contar? O que vocês acham? Nós temos nessa imagem de 10, de 20, entre 20 e 30 frutas, 31 a 40 frutas, de 41 a 50 ou acima de 50 frutas. E aí? Então, nós temos respostas aqui. A Rosimeire colocou 40, a Glória colocou 38, nós temos respostas de 80, temos respostas de 50, temos respostas felizes e 34 frutas e assim vai. Nós temos diversos números aqui. Bom, pessoal, gostei de ver as tentativas. Acertou quem falou a resposta D, acima de 50 frutas. Só eu mesmo hoje de manhã estava fazendo o cálculo e consegui contar 78 frutas. Tem algumas que estão mais escondidas e tudo mais, e outras que estão mais visíveis, mas essa conta mental ela é algo difícil da gente fazer, não é verdade? E muitas vezes quando a gente está usando dinheiro, a gente faz contas mentais. Então, cuidado, porque o seu cérebro pode te enganar na hora de fazer as contas, principalmente quando se trata de dinheiro, tá bom? É claro que a gente teve pouco tempo aqui e geralmente a gente faz assim, no impulso, né? Sim. Você tá no meio do shopping e tal, e de repente você olha lá e... Opa! Mas, enfim, esse é o tema de outra aula. Então, agora, vamos trazer a ideia de por que nós trouxemos essas frutas para esse encontro. Na verdade, a gente quer trazer
o sentido de colheita? Uma boa colheita é resultado de vários elementos, como boas sementes, um solo fértil, ferramentas adequadas, tempo suficiente, né, entre o momento de plantar e o momento de colher, conhecimento, várias técnicas que são necessárias, cada tipo de fruto vai ter uma técnica específica, muita dedicação, compromisso, cuidado, entre outros recursos. Então, quando a gente quer colher algo, nós temos que plantar recursos materiais, como, por exemplo, as sementes, o solo, as ferramentas, e imateriais, recursos que a gente chama de intangíveis, como, por exemplo, conhecimento, tempo, técnicas, tá? E a partir do plantio de todos esses recursos, a gente vai colher resultados. Então, os frutos que nós colhemos são como os resultados que a gente colhe em qualquer empreendimento ou em qualquer investimento que a gente faz, tá bom? Só aí já dá para entender para onde essa conversa está caminhando. Bom, aqui nós temos algumas obras da humanidade, bastante conhecidas, algumas mais, outras menos, mas que trouxeram aí um exemplo de como o esforço, a dedicação, tempo e os recursos são plantados ou são investidos para trazer retorno. Então, um exemplo aqui da pirâmide de Quéops, que está lá no Egito, que teve um recurso chamado tempo, né? Demorou de 10 a 20 anos para ser construída. Em termos de pessoas, que é um recurso humano, estima-se que aproximadamente 30 mil egípcios participaram dessa construção. Não temos registro de quanto dinheiro foi investido, até porque na época não se tem ainda registro da invenção do dinheiro, né? Da moeda. Provavelmente existia sim um comércio, talvez até com trocas, com escambo, que é algo que a gente vai falar numa aula um pouco mais à frente. O material que foi utilizado, toneladas de calcário, granito importado de outra região e argamassa. E as técnicas, existe aí uma polêmica sobre como esse monumento foi construído, né? Tem várias possibilidades, né? Troncos de madeira cilíndricos que levavam as rochas gigantescas, enfim, tem várias possibilidades, ainda é uma incógnita, mas o fato é que vários recursos foram utilizados para a construção desse monumento. Outro grande monumento construído pela humanidade foi a Muralha da China. A Muralha da China levou 1.800 anos para ficar pronta. Ela tem 20 mil quilômetros de comprimento, aproximadamente 7 metros de altura. É a mais longa estrutura já construída pelo ser humano. 1 milhão de operários participaram dessa construção, entre soldados, camponeses e prisioneiros. Também não temos registro de quanto custou essa obra. E sabemos que, em termos de material, cada região, cada área da muralha tem alguns materiais, como blocos de pedras de calcário, granito, tijolos e faxina, que são galhos de plantas criando feixes, tá? E em termos de condições de trabalho, acredita-se que 80% das pessoas que participaram da construção tenham morrido durante a sua construção. Aliás, uma pergunta, você costuma pensar em como foram feitos os produtos que você consome? Quais foram as condições de trabalho das pessoas envolvidas? Esse é um tema de outra aula também, que a gente vai falar sobre consumo consciente. Já estou dando alguns spoilers aqui. E, na verdade, os construtores, então, da Muralha da China, por causa da má alimentação e do frio, 80% morreram. Então, a obra recebe um título muito triste de maior cemitério do mundo, para vocês terem uma ideia. Já a Capela Sistina, né, o teto da Capela Sistina, demorou 4 anos para ser construído, para ser pintado. Ele tem 680 metros quadrados e uma única pessoa fez essa obra, o artista plástico Michelangelo, e alguns aprendizes, é claro, mas eles só trabalhavam na parte operacional, a parte da pintura mesmo ficava com ele.
Estima-se que ele tenha recebido 6 mil ducados, que era a moeda da época, para pintar o teto da capela, e esse dinheiro era uma pequena fortuna. Utilizou-se afresco, em que a pintura é feita sobre uma argamassa, e as condições de trabalho eram também muito complicadas, porque como é um teto, ele tinha que trabalhar deitado, e na maior parte do tempo ele ficava de pé, olhando para cima, e que rendeu muitas dores, né? Muitos problemas nas costas. E ele pagou um preço altíssimo na sua saúde por esses anos de trabalho. Falando nisso, professores, será que vocês têm tido uma boa saúde, têm cuidado da saúde de vocês? Porque o trabalho realmente, muitas vezes, ele pode ser bastante desgastante, então é importante a gente cuidar bem da saúde. E, por fim, uma obra mais moderna, né? Uma... montanha-russa, gente. Me fugiu o nome. A montanha-russa Furry 325, maior montanha-russa do mundo, levou 8 meses para ser construída. Mede 3 hectares, 50 pessoas foram contratadas nessa construção, custou 50 milhões de dólares para ser construída. E foi utilizado uma série de materiais, né? 2.700 toneladas de aço, conta com vagões com capacidade para 32 pessoas, que simula o voo espontâneo de uma Vespa. Para vocês terem uma ideia, me deu até vontade. Você gosta de montanha-russa? Eu gosto, mas eu gosto... das lights. Assim. O trajeto é de 1 quilômetro, quase 2 quilômetros, feito em 3 minutos e 25 segundos, para vocês terem uma ideia da velocidade, né? Alcança 150 km por hora. E condições de trabalho, aí sim, né? Nos tempos mais modernos, operários e engenheiros contratados com salários, benefícios e equipamentos de segurança, os famosos EPIs, né? Que a gente vê aí nos hospitais também, os nossos heróis trabalhando com os EPIs para cuidar da sua saúde. Bom, tudo isso para explicar o quê? O conceito de recursos, tá? Que foram esses materiais, pessoas, tempo, conhecimento, técnicas utilizados para desenvolver essas obras. Então, recursos são, tome nota, meios materiais ou imateriais utilizados para produzir algo de valor. Na economia, chamamos de ativos. Qualquer ativo capaz de gerar um fluxo de rendimentos ao longo do tempo por meio de sua aplicação na produção é chamado de capital. Tá? Por isso nós temos o termo capitalismo, que está ligado à questão do capital. Nós temos capital financeiro, dinheiro, tá? Investimentos, temos capital material, matéria-prima, né? Utilizada para produzir as coisas, inclusive todo capital material é, na verdade, um capital natural, porque todo material utilizado para produzir tudo que nós vemos ao nosso redor vem da natureza. Isso é um ponto também importante na aula que a gente vai falar sobre consumo. Capital humano, as pessoas envolvidas, né? Os profissionais, os aprendizes, todo mundo que está envolvido na história, e capital social, que na verdade está relacionado às relações de trabalho, as relações comunitárias e tudo que envolve as relações que estão envolvidas na produção de qualquer ativo. Tá bom, pessoal? Ficou clara a questão dos recursos? Qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecer. E aí, quando a gente emprega recursos para elaborar, né, produzir objetos, obras de arte, trabalhos, enfim, nós construímos o quê? Patrimônio. Tá? Então, patrimônio é um conjunto de bens que pode ser naturais, culturais ou materiais de importância reconhecida que merecem ser protegidos ou conservados. Um edifício, por exemplo, é um patrimônio material. Uma obra de arte é um patrimônio cultural. Um rio é um patrimônio natural, né? Embora não tenha sido criado e produzido pelas pessoas, mas ele é um patrimônio, porque ele merece ser protegido e conservado. Em sentido individual, vamos falar sobre pessoas, né? Indivíduos. O patrimônio representa todas as conquistas acumuladas por um indivíduo ao longo da sua vida, ou seja, a colheita dele, né? Imagina que ele plantou estudou, trabalhou,
investiu tempo, investiu conhecimento, investiu dinheiro na sua formação, e aí ele conquistou um trabalho e ao longo da vida esse trabalho rendeu frutos, rendeu recursos, né? E com esse dinheiro ele foi guardando e foi comprando coisas, foi realizando conquistas, como bens móveis, por exemplo, bens imóveis, investimentos financeiros. Também tem o patrimônio cultural de uma pessoa, os estudos, as viagens, as línguas que ela aprende. E como a gente falou lá atrás, o patrimônio social, a família, os relacionamentos, a rede de apoio, as comunidades e os serviços públicos também, de que nós usufruímos e desfrutamos. Então, em sentido financeiro, nós vamos separar em patrimônio bruto e líquido. Tudo aquilo que nós conquistamos tem o bruto e o líquido, vamos entender melhor esse conceito. O patrimônio bruto é o total de ativos ou conquistas já realizadas em nome da pessoa que podem ser utilizadas para gerar receitas ou para saldar e reduzir possíveis dívidas. Por exemplo, um carro, uma moto, uma casa, uma poupança, um investimento financeiro. Uma casa que você aluga para terceiros, ela pode te gerar renda, gera receitas. E uma casa que você mora, ela é um patrimônio, mas ela gera despesas, ela não vai gerar receitas. Mas tudo isso é patrimônio. A venda de uma moto, por exemplo, pode ajudar você a pagar uma dívida, tá? Então, patrimônio é tudo aquilo que você conquistou. E qual é o patrimônio líquido, então? É a diferença entre o total de ativos e o total de passivos. Os passivos são as dívidas. É tudo que a pessoa deve. Então, ativo é tudo que você conquistou e passivo é tudo que você ainda deve. Imagina, por exemplo, professor Anderson, você que é um reconhecido músico, conta pra gente, por exemplo, algo que você utiliza na música e que você precisa eventualmente comprar. Tá, vamos pegar uma caixa de som. Tá. A minha não é desse valor, porque mas uma caixa de som boa, às vezes, costuma custar em torno de R$3.000. R$3.000 uma caixa de som. E aí, imagina que você, então, comprou essa caixa de som e você decidiu pagar parcelado, porque você não tinha o dinheiro à vista, né? Que é o que Ou seja, você contraiu uma dívida, tá? Certo. Dívida é um assunto que a gente vai ver em outra aula. Exatamente. Mas você comprou essa caixa de som parcelada e você já pagou metade, R$1.500, certo? Então, você ainda deve R$1.500. O teu patrimônio bruto é a caixa de som de R$3.000. Então, você tem um patrimônio bruto de R$3.000, mas você tem passivos de R$1.500. O patrimônio líquido é o total de ativos menos as dívidas. Então, teu patrimônio líquido é R$1.500. Ou seja, você ainda não é dono dessa caixa de som. Porque se eu deixar de pagar... se você deixar de pagar, assim como, por exemplo, no financiamento imobiliário, no financiamento do carro, a financeira, né, a instituição financeira pode tomar o seu bem, tá? Então, aquele bem ainda não é seu. Muitas vezes a gente fala, eu já conquistei a minha casa própria. Veja bem, você conquista a sua casa própria quando você termina de pagá-la. Enquanto não terminar de pagá-la, ela ainda não pertence efetivamente a você. Você tem uma parcela dela equivalente ao quanto você já pagou. Vamos ver então o exemplo do João. O João tem uma casa no valor de R$200.000 e ela está financiada. E ainda faltam R$50.000 para pagar. Então, o valor da casa, R$200.000, equivale ao patrimônio bruto de João. R$50.000, que ainda falta para pagar, equivale à dívida, o total de passivos, que a gente chama em linguagem financeira. E aí, a parte do valor da casa que João já pagou é, R$150.000. Não apareceu aqui, mas é R$150.000, que representa o patrimônio líquido de João, tá bom, pessoal? Anota aí, então, R$150.000 é o patrimônio líquido de João. Perfeito? Então, se você quiser descobrir qual é o seu patrimônio líquido, basta pegar tudo aquilo que você conquistou, né? Então, a sua casa, o seu carro, o seu sítio, sua casa na praia, e tirar tudo que ainda falta pagar, tá bom? Aí você vai descobrir seu patrimônio líquido. Inclusive, gente, só um detalhe aqui, existe um livro chamado Milionário Mora ao Lado,
que faz um cálculo do patrimônio esperado para a idade. É bem interessante esse conceito. E aí, olhando por esse livro, talvez você procurando na internet, você encontre esse cálculo na qual você vai avaliar se tudo aquilo que você conquistou até hoje é compatível com a idade que você tem, especialmente para os professores, tá, gente? Porque, obviamente, que os alunos ainda estão num processo, eles ainda são as sementes que os pais estão plantando para que no futuro eles comecem a trazer a colheita, tá bom, pessoal? E aí? Aí fica uma pergunta e a gente quer ouvir os comentários de vocês. Você já teve que fazer algo difícil, trabalhoso, mas que valeu a pena porque você se orgulhou do resultado? Ou seja, você plantou vários recursos e colheu alguns frutos? Conta pra gente, por favor. Respostas? 1 minuto, pessoal. Então, ProAnd, olha só que legal, nós tivemos várias respostas aqui no chat, professores falando sobre viagens, teve professor falando que ele precisa conseguir mais rendimentos para poder realizar os próprios sonhos, e às vezes a gente realmente tem que fazer isso, e a gente consegue pensar em coisas como casa própria, como casa própria quitada, né? E outras coisas Sim. como um carro, um bem, por exemplo, um sonho que eu realizei foi conseguir trocar o captador da guitarra. O que é o captador da guitarra? É aquela parte da guitarra que pega o som, simplificando ao máximo, assim, pega o som da guitarra. E você teve que investir muito recurso, seja material ou imaterial, para isso? Foi tempo de trabalho, assim, né? Porque eu era bem jovem, eu estava naqueles cursinhos de menor aprendiz, então foi guardando dinheiro e aí a gente conseguiu juntar um certo grana, porque pode não parecer, mas aquelas pecinhas pequenininhas são bem caras. É verdade, né? Coisa de música é assim, não tem coisa barata em música, infelizmente. Entendi. Eu também já realizei algumas conquistas, eu tive a possibilidade de comprar minha casa própria. Uma parte do recurso não veio de mim, mas eu herdei uma casa menor. E aí, com essa casa, mais o tempo de trabalho, mais um fundo de garantia, que é um recurso que, na verdade, quando a gente trabalha, a empresa deposita numa conta e depois a gente pode utilizar esse recurso para quitar a casa. E trabalho bastante e investimentos financeiros, inclusive o rendimento do investimento que eu estava fazendo, juntando tudo isso eu consegui quitar a casa, né? Claro que entra conhecimento, entra dedicação, entra esforço e uma série de recursos, tá bom, pessoal? Obrigada aí pelas participações de vocês. Existe um ditado chamado, que diz o seguinte, né? Um ditado árabe que diz o seguinte: quem planta tâmaras não colhe tâmaras.
Eu não sei se você já ouviu esse ditado, professor Anderson. Não tenho certeza. Tâmaras. Tâmara é aquela frutinha que a gente consome principalmente no Natal, né, na época de fim de ano. A tâmara, originalmente, ela levava de 80 a 100 anos para ser colhida. Então, uma pessoa, ao longo da vida de uma pessoa, era impossível plantar uma tâmara e colher a tâmara daquela árvore que você estava plantando, né? Geralmente, você teria que plantar para alguém lá, numa outra geração, colher. E é o que muitas vezes a gente faz, né, na vida. Muitas colheitas que nós estamos fazendo hoje são fruto dos investimentos dos nossos avós, né, que trabalharam para que nossos pais pudessem estudar, pudessem ter a casa deles, e agora eles trabalham para que a gente possa realizar nossos sonhos, né? Então, todo mundo, na verdade, no fim das contas, está, de alguma forma, plantando algo para o futuro. E aí existe uma história sobre esse ditado que diz o seguinte, que um rapaz chegou no fazendeiro e disse para ele, nossa, o senhor está plantando tâmaras? Ele estava plantando sementes de tâmaras, né? E ele já era um senhor, né, assim, mais idoso. E o rapaz falou assim, mas por que o senhor está plantando isso se o senhor não vai comer essas tâmaras? E aí ele falou, olha, se todo mundo pensasse assim, ninguém comeria tâmaras, né? Porque é algo que leva muito tempo para ser colhido, tá, gente? Então, essa história, ela me lembra muito a importância da gente ter disciplina e dedicação quando a gente está investindo em algo, né? E pensando no longo prazo. Como, por exemplo, quando a gente pensa na nossa aposentadoria, né? No momento que a gente vai parar de trabalhar, enfim, né? Se a gente não começa a pensar cedo nisso, pode ser que a gente tenha problemas lá na frente, tá? Então, vem uma outra pergunta que eu queria trazer aqui. Já voltamos com o nosso sistema? Tá tudo... Legal. Então, vamos trazer aqui uma reflexão que você, seus alunos, pensem, quem planta para você colher? Tá? Então, escreva o nome de 3 pessoas que trabalham para proporcionar recursos e bem-estar para você. Então, eu quero que você pense em pessoas da sua família, pessoas do seu bairro, pessoas da sua cidade, que, de alguma forma, contribuem para que você possa colher uma vida melhor. Vamos para as reflexões. Então, professora, nós temos diversos comentários aqui. Um comentário aqui que me chamou a atenção foi o professor Hugo, que falou: Anderson, a mão na árvore parece a formação de um acorde. É verdade, parece o que está fazendo alguma coisa tipo um dó maior ali na árvore, a mãozinha. Então, a Pro Edilca diz: meu esposo e filho. A Pro Érica fala sobre a mãe dela. A Pro Juliana fala sobre o esposo, pai e mãe. E os alunos? E os alunos? Vamos ver se alguns comentários de alunos. Temos a Pro Solange, que fala que todos contribuem para a colheita, pois dependemos uns dos outros. Perfeito. E o jovem de hoje é o nosso futuro de amanhã.
Isso lembra muito bem a questão da Os tâmara. professores estão plantando para os Isso. alunos, né? Poderem colher no futuro também. Os trabalhadores. E aí, eu acredito que a Giovana tenha trazido o comentário da aluna Thaís, que diz: todas as pessoas de modo geral. E geralmente as pessoas se focaram em questão de família, então pai, mãe e geralmente a gente depende bastante do nosso convívio familiar, é quem a gente consegue estruturar a nossa vida em torno consegue deles. entender que essas pessoas plantam para a gente colher. Isso. Mas eu queria trazer outros aspectos, por exemplo, o padeiro que faz o pão que você Isso. compra de manhã na sua casa, o motorista de ônibus, né, que traz você até a escola, traz você até o trabalho, leva você, fala, tem mais algum comentário? A Terezinha trouxe o comentário da aluna Nicole. Aí, além do pai e da mãe, a aluna Nicole também menciona os amigos. Os amigos também, para que você tenha uma vida de qualidade, os amigos também contribuem. Diga, tem mais? A Prof. Fabiana traz o comentário do aluno Mateu, que ele, além do pai e mãe e a família, ele menciona o professor. Professor, muito bem, exatamente, gente. Como uma das professoras disse muito bem, dependemos uns dos outros, não vivemos isolados. Então, na verdade, tudo que a gente colhe não é fruto só do nosso trabalho, do nosso esforço e do nosso conhecimento, dinheiro. Ele envolve toda uma sociedade, né? Toda uma comunidade de pessoas que de alguma forma trabalham ou trabalharam para que a gente esteja aqui hoje. Então é importante honrar também esse fruto e seguir honrando, né? Muitas vezes, não sei se você já viu situações em que uma empresa, né, construída por uma família, com muito esforço do pai, do avô, da mãe, né? E aí, quando chega na geração seguinte, o pessoal só quer usufruir, só quer aproveitar, só quer viajar, só quer tirar o dinheiro dali da empresa, em vez de reinvestir, em vez de continuar plantando, e aquele fruto vai, né, se esvaindo, né, vai se perdendo. Então, é importante que a gente pense sempre na importância de honrar esse esforço que foi feito antes de nós, tá bom, pessoal? Bom, e aí vem a outra pergunta. A gente falou então do passado, de quem planta para você colher hoje. E aí vem a outra pergunta. O que você deseja colher no futuro? E eu gosto de trazer essa pergunta, inclusive referenciando a um vídeo que está na internet, que vocês podem buscar, que pergunta assim: e se o dinheiro não existisse? Porque muitas vezes, quando a gente está pensando numa profissão, né, a gente foca muito assim, naquela profissão que paga muito. Inclusive, a juventude aí, muitos querem ser jogador de futebol, por exemplo, porque acho que vai enriquecer. A gente sabe que é uma minoria, né? O jogador de futebol que chega lá, e não que esse sonho não seja válido. É claro que você tem todo o direito de sonhar com isso, mas a questão é, será que você coloca o dinheiro em primeiro lugar? Na hora que você pensa no que você quer colher no futuro? Muitas pessoas acabam escolhendo uma profissão focadas, direcionadas só pelo dinheiro que vão fazer. Ah, porque eu quero ficar rico, quero ficar famoso e tudo mais. Mas a provocação desse vídeo é a seguinte: se você fizer algo que você gosta, que está relacionado a uma paixão que você tem, ou a um talento, a uma habilidade, algo que você faz muito bem, o dinheiro, a fama, o sucesso vão vir como consequência. Então, quero ouvir de vocês, professores e alunos, o que motiva vocês? Quais são suas paixões e que outros ganhos, ou seja, que outros frutos você espera colher na sua vida profissional, além do dinheiro com o seu trabalho? Mais um minutinho aí para a gente ouvir os comentários.
Então, ProAnd, nós temos vários comentários aqui, os professores falando sobre os sonhos, e é muito bom sonhar. Então, ó, a Procirley fala sobre reconhecimento das ações que ela tem na vida. A Lilian fala, eu espero muita saúde, e ela fala sobre a questão da religiosidade. A Promárcia também fala sobre o reconhecimento. Tem a Prolúcia que fala sobre a tão sonhada aposentadoria. O Pro-Hugo fala sobre a possibilidade de mudar a vida das pessoas. E os alunos? Algum comentário sobre os alunos? Então vamos, cadê os alunos? O que os alunos esperam obter com seu trabalho, além do dinheiro? Temos aqui. A aluna Maiara disse que o dinheiro nunca vem em primeiro lugar. Olha! E o que vem em primeiro lugar? Então, eu gostaria de saber também. Para a aluna Maiara, dá tempo de você responder aí. Mais algum comentário interessante? Então, vamos esperar os comentários dos alunos. Vamos seguindo tá legal, aí, se você vier me mais chama, se vier mais dá um comentário, né? Então, a ideia é essa, pessoal. O dinheiro, ele pode ser uma consequência, né, realmente daquilo que a gente sonha. Eu gostei muito da professora que falou sobre sonhos, porque sonho é um ingrediente mágico quando a gente está querendo realizar algo. Sem sonho, sem motivação, sem um objetivo, muitas vezes a gente tem dificuldade de conquistar qualquer coisa, porque a gente fica vulnerável a todas as influências externas. Nós vamos falar sobre isso numa aula mais adiante, em que a gente fala sobre a importância do planejamento. Olha eu dando vários spoilers aí para você ficar ligado no nosso curso, gente. Então, para a gente finalizar, vamos recapitular tudo que nós vimos ao longo dessa aula. Nós vimos que a economia estuda a forma como gerenciamos nossos recursos para gerar valor para a sociedade. Vimos que tudo que construímos e conquistamos resulta do emprego de recursos tangíveis, como naturais, humanos, financeiros e materiais, e intangíveis ou imateriais, como tempo, conhecimento, técnicas, trabalho e dedicação. Patrimônio é tudo que merece ser protegido e preservado, como riquezas pessoais, culturais, públicas ou naturais. Em finanças, o conceito de patrimônio líquido é a diferença entre tudo que se tem, que é o patrimônio bruto, e tudo que se deve, que são as dívidas ou passivos. O que colhemos na vida não é apenas fruto do nosso esforço, mas de muitas pessoas. E no futuro vamos colher o que plantarmos agora. Por isso vale a pena pensar bastante sobre as nossas escolhas de hoje para poder construir um futuro próspero para todos nós. Por fim, vamos deixar aqui uma dica de leitura, o livro chamado A Recompensa, de Patrícia Angel Seco, da editora Melhoramentos, que conta a história de um fazendeiro escocês e seu filho que salvam uma criança que se afogava em um pântano, né? Aquela história de que todos dependem de todos. E em agradecimento, o pai do garoto, um homem muito rico, retribui ao fazendeiro levando o seu filho, Alexander Fleming, que é alguém muito importante que você vai conhecer no livro, para estudar em Londres. E o fato dessa pessoa ter sido salva, né? Fez uma diferença enorme na sociedade. Anos mais tarde, esse gesto, então, faz a diferença na vida de muitas pessoas. Leia o livro que você vai gostar. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui pela aula de hoje. Muito obrigada a vocês. E convidamos, então, para responder aqui a nossa avaliação por meio do QR Code que está na sua tela. Agradecemos e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Muita luz na vida de vocês e até a próxima.